Estamos apresentando mais um programa Fintech TV Brasil. E hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o vereador Eliseu Gabriel, vereador da cidade de São Paulo. Permita chamar de Eliseu Gabriel. Por favor, né? ainda bem, né? Que, somos da mesma idade, né? Então não tem tanto problema. Da mesma assim. área, mais ou menos, né? Então, nós gostaríamos que você fizesse aí uma apresentação inicial, falasse um pouquinho das suas atividades e tal. Bom, eu sou vereador de São Paulo, eu estou no 4º mandato, né? Já são 4 mandatos seguidos. Eu sou professor de física também, dei aula em cursinho, em faculdade, em colégios, fiz livro didático, trabalhei na Eletropaulo também, uma época. Enfim, estou na atividade, sempre fui envolvido com a política, desde a ditadura, que eu estava na universidade, e ela está no sangue, né? É uma coisa que eu gosto, é muito difícil fazer, a gente tem muitas frustrações, mas a gente acredita que pode melhorar a situação do mundo, né? Do país, do mundo. É isso que eu faço na vida. Muito bem. Bom, o que nós vamos destacar hoje na entrevista é um pouco sobre o seu trabalho na aprovação da lei de zoneamento. Sim. Queria que você falasse alguma coisa. Então, a lei de zoneamento ela é um projeto de lei que o prefeito manda para a Câmara, com base em análise e avaliação dos técnicos das secretarias de desenvolvimento urbano e outras áreas da prefeitura. Eles mandam um projeto alterando o zoneamento. Quer dizer, o que é o zoneamento? O que pode construir e o que não pode construir num terreno, o que pode ocupar o terreno, pode ter uma loja, pode ter uma casa de show, não pode ter nada, só pode ter residência. Então, em cada lugar tem um zoneamento que determina o que se pode construir, o que se pode fazer a atividade que pode se ter naquele local. Então, foi um projeto que teve uma discussão muito longa, um ano inteiro ou mais, né, na Câmara, com muitas audiências públicas, e finalmente depois se votou. Muita gente gostou, outros não gostaram de algumas coisas, mas enfim, foi votado e a cidade tem um zoneamento agora. E qual o benefício que essa nova lei de zoneamento traz para a população? Não, ela acaba regularizando a cidade, né? Porque, por exemplo, tem muitos lugares, como o último zoneamento foi feito há 12 anos atrás, e tinha uma série de incorreções, do meu ponto de vista, dava uma certa instabilidade para os comerciantes, por exemplo, que estavam num lugar onde já tinha um comércio há muitos anos, de repente acabava ficando proibido ter comércio naquela rua. Enfim, não tinha muitos parâmetros, assim, a cidade então não estava muito claramente oficializada, vamos dizer desse jeito, né? Então o zoneamento ele estabelece, então, olha, pode isso, não pode aquilo, se fizer isso está errado, se fizer aquilo vai ser multado e assim vai. É claro que muita coisa deixou de acontecer, né? Por exemplo, algumas áreas verdes que a gente achava que deviam ser continuadas como áreas verdes, deixaram de ser áreas verdes, que a gente chama ZEPAM, Zona Especial de Preservação Ambiental. Algumas áreas foram criadas, mas muitas outras deixaram de ser zonas de ZEPANs, né, que nós chamamos. Isso não é muito bom. Por outro lado, uma concentração enorme em alguns lugares, né, de autorização para construir prédios muito altos em alguns lugares, em outros não. Então, tem algumas coisas que não ficaram tão boas, né? Mas o princípio básico do zoneamento é fazer um adensamento da cidade, principalmente nos eixos que pessoas dizem de mobilidade, nas grandes avenidas, próximas da estação de metrô. Então, tem autorização de se construir bastante prédio, o que, de certo modo, é bom, mas também não é tão bom assim, né? Pode ser bom, pode não ser bom. Eu vejo, por exemplo, o caso da Vila Madalena, que já tem um adensamento grande naquela região da Vila Madalena, e foi permitido agora se construir muito mais prédio do que se permitia antes, né? Prédios mais altos e tal, as regiões onde tem só casas, agora pode construir prédio. Isso precisa ser estudado melhor. Quer dizer, uma coisa que não foi muito boa na lei de zoneamento foi que a lei foi feita, o projeto de lei foi feito como se a cidade fosse toda igual.
tudo for, o eixo de mobilidade fosse igual, toda estação do metrô fosse igual, todos os bairros. Não é verdade, cada bairro tem sua particularidade, tem a sua topografia, tem a sua cultura local, então isso deixou de ser considerado muitas vezes. Por isso que eu acredito que o zoneamento teria sido melhor se tivesse sido feito o que nós chamamos de planos de bairros. Antes de fazer o projeto do zoneamento, devia ter reuniões nos bairros para que a população se manifestasse, não só os moradores, mas também os empresários, todos que têm interesse numa determinada região, deviam ter se manifestado antes e não depois, meio que atabalhoadamente. Mas, bem ou mal, está aí o zoneamento, tem suas qualidades, mas também tem vários defeitos. No zoneamento prevê a preservação de construções antigas, qualquer coisa assim? Pois é, prevê, já previa antes, mas desta vez o zoneamento acabou tendo um artigo na lei que o imóvel sob processo de tombamento, ele dura no máximo 2 anos, quer dizer, o início do processo de tombamento até o final do processo de tombamento, porque você fala assim, vamos declarar, digamos, esse imóvel aqui tombado, então vem os técnicos, avaliam, vê se realmente ele deve ser tombado quer dizer, preservado, sim, né? Sim. E aí, isso aí leva muito tempo e tal, agora não, agora são 2 anos. Se o imóvel foi declarado de utilidade útil, foi assim, olha lá, vamos iniciar o processo de tombamento. Tem 2 anos o governo, a prefeitura, para fazer o tombamento. Isso é muito pouco, principalmente porque o órgão encarregado disso, que é o Departamento do Patrimônio Histórico, DPH, ele tem uma estrutura muito precária, muito poucos arquitetos, muito poucos funcionários que ganham mal. Então a situação não é favorável. A gente corre o risco de perder muita coisa boa, muita coisa importante para a nossa história. Por outro lado, também, outra coisa que está dificultando o tombamento é que o proprietário que tem um imóvel tombado, ele tem o chamado potencial construtivo. Ele pode ter um certificado de potencial construtivo. Digamos, o imóvel do lado de uma estação do metrô, ele foi tombado. Ele, se não fosse tombado, podia construir um prédio de lá de 30 andares que fosse. Então, aquela diferença que ele poderia construir, ele ganharia em certificados do governo, como se fosse um CEPAC, que ele poderia vender no mercado para fazer a manutenção do seu imóvel. Mas isso está sendo muito, muito restringido nessa nova lei. Então, para os imóveis tombados, o novo zoneamento, por causa desses artigos, atrapalha muito, o que é uma pena. Você falou sobre a Vila Madalena, que foi liberada a construção de prédios. Ali já tem um foco, né, nos finais de semana, feriados, isso e aquilo, liberado para a construção de prédios. Aquilo lá vai ficar prédios muito complicado. altos, né, no entorno da estação da Vila Madalena. Mas isso, graças ao movimento de moradores local e também, modéstia à parte, nós ajudamos também, a área que poderia ter prédios muito altos, nós conseguimos diminuir bastante. Mas mesmo assim ainda continua bastante sobrecarregado o bairro, porque lá existe um interesse imobiliário muito alto, porque lá é o metro quadrado mais caro da cidade. Então a pessoa fala em adensar, mas por que não vai adensar em lugares que precisam de adensamento e não onde já está muito adensado, como a Vila Madalena? Mas a população local é muito mobilizada, foi muito interessante, eu ajudei também a mobilização deles e nós conseguimos mudanças e diminuiu bastante. Não digo bastante, mas relativamente bastante, vamos dizer, a quantidade, as possibilidades de construção de grandes edifícios. Uma coisa que foi interessante, que apesar de todas essas dificuldades, foi possível fazer mudanças, né? Eu me empenhei bastante, eu consegui fazer boas mudanças em algumas áreas, né? Consegui algumas áreas que tinham deixado de ser ZEPAM, área de proteção, nós conseguimos, com a mobilização, retomar. Eu fiz muitas emendas, que a gente chama, né? Retomar a CESEPAM. Por exemplo, uma boa área próxima da Vila Madalena, que chama Vila Jataí, Vila Beatriz, que ia ser todinha entregue para especulação imobiliária, nós conseguimos retomar o zoneamento como sendo predominantemente residencial e várias outras questões que foi possível conseguir por causa que a gente se empenhou, mas também a população atuou junto, pressionou, participou, fez abaixo-assinado, Aí melhora a fez força proposta, aumenta muito a nossa força para poder mudar. Muito bem. Vamos para um pequeno intervalo
e voltamos a seguir com a entrevista com o vereador Eliseu Gabriel. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec TV Brasil e continuamos a entrevista com o vereador Eliseu Gabriel. Vereador, agora nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre educação, saúde e segurança na cidade de São Paulo. Bom, é um tema muito amplo, né? Com certeza. Vou falar, por exemplo, da educação. A educação é um problema muito sério, não é só na cidade de São Paulo, mas no Brasil todo. Quer dizer, o povo brasileiro, ele não tem os pré-requisitos para ir para a escola, vamos dizer assim. Quer dizer, a escola cai na vida deles como uma grande novidade. Eu digo a grande maioria da população, porque não tem a história familiar, não é? Então, isso eu estou falando da maioria da população. Então, é aí que o ensino público atua, né? Quer dizer, o ensino público é um ensino gratuito. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 1,5 milhão de alunos, né? Ela atua na educação infantil e no ensino fundamental e tem até uma atuação relativamente boa, já tradicional no município de São Paulo. As escolas municipais têm muitas escolas boas, né? Mas, é claro, existe um problema básico que eu acho, que é a questão do envolvimento das famílias. Eu acho que esse é um problema sério. Meu pai era bancário, né? A gente morava, naquele tempo, era uma periferia, né? Nas ruas não tinha asfalto, não tinha água encanada. Eu morava na Vila Prudente, que era a periferia, né? Mas tinha uma coisa interessante nos meus pais. Minha mãe só tinha curso primário, meu pai só tinha o que seria o ensino fundamental hoje, era bancário. Ele mesmo construiu a casa junto com o irmão, com os amigos, né? A casa que a gente morava, uma casa autoconstruída, mas rebocada, bem acabada e tal. Mas eles tinham um valor, né? O valor para eles que era o seguinte, que a educação era fundamental para os filhos. Então, aquela vontade deles fazer com que os filhos fossem melhores que eles, fez com que a gente conseguisse estudar, mesmo sendo pressionado para estudar, tomar a lição de casa, enfim, controlar a nossa atividade, a nossa vida do ponto de vista para o bem, né? E isso falta muito, né? Hoje em dia as famílias são muito desestruturadas em muitos lugares, né? As famílias mais humildes, né? Então, são muito desestruturadas e o jovem não tem esse valor. Olha, o conhecimento é importante. Olha, você precisa estudar porque você, estudando, você pode ter uma vida melhor para você e ajudar os outros também a ter uma vida melhor, a sociedade ser melhor. Então, acho que essa mobilização é que falta na nossa sociedade, né? Que por mais técnicas que pode haver, pedagógicas, disso ou daquilo, que são importantes, né? Nós precisamos de tecnologia, computadora, não sei o que, lousa mágica, tudo é bom, mas o que falta mesmo é essa história do valor do conhecimento, que o conhecimento é central na nossa cidade, na nossa vida. Aquela orientação de berço, né? É isso que falta. Quer dizer, eu acho que poderia o poder público fazer mais campanhas, né? Que é um trabalho que eu diria mais cultural, né? Cultural, de valores, né? Porque a cultura é isso que a gente tem o mundo físico, mas tem um outro mundo que está na nossa cabeça, que são os significados, os valores, como é que a gente reage a cada uma das coisas, né? Então, esses valores precisavam ser mais trabalhados na nossa sociedade. Muito bem. E sobre saúde? A saúde também eu acho que é uma coisa que tem muito a ver também. Eu falei da educação, porque não vale a pena eu ficar falando aqui, olha, descobri uma técnica nova. É claro, a didática é importante, a relação do professor com o aluno é fundamental, né? Quer dizer, tem que ter essa relação, ao mesmo tempo de amizade, mas também de cobrança, né? As crianças têm que ter as suas responsabilidades e tal. Mas então eu falei no conjunto geral. A saúde tem um problema sério da qualidade, que a gente tem muita crítica da qualidade da saúde, que é mais uma vez, né, que é um povo, a maioria das pessoas que procuram os espaços públicos
infelizmente não tem a educação para a saúde também, né? E também não tem as condições de vida razoáveis, né? Quer dizer, as moradias muitas vezes são lugares contaminados, né? Córregos e etc. E as pessoas acabam ficando doentes por causa muitas vezes da casa onde mora, por causa muitas vezes de não saber que determinados conhecimentos mínimos e básicos, que tem a ver também com a questão da educação. Né? Uma que coisa lá, está ligada que tem a ver com a cultura, com o valor das pessoas. Né? Eu queria insistir nisso. Você pega, por exemplo, uma determinada área, se você coloca pessoas que não têm, pega assim uma área, um terreno, uma fazenda, se você coloca um grupo de pessoas que não tem conhecimento da terra, que nunca estudou nada, ou coloca alguém que nem precisa estudar, mas coloca, vamos pensar nos japoneses, vai dar um exemplo. Você pega os japoneses que vieram para o Brasil, eles nem sabiam ler e escrever, provavelmente. No entanto, eles colocam, mas eles tinham os valores. Eles tinham os valores, os conhecimentos que são passados, a cultura que vai sendo passada de pai para filho, né, dos avós, e eles acabam sobrevivendo numa área que outras pessoas não conseguiriam sobreviver. Então a saúde acho que vai no mesmo campo, né? Agora, por outro lado, a saúde vive um drama aqui no Brasil que ela é muito apropriada pelos interesses privados das indústrias da saúde, né? Então você veja uma coisa, existe para qualquer doença que as pessoas têm, as pessoas vão fazer exame, fazer exame, ressonância magnética. Até eu brinco às vezes até com a história, estou com unha encravada, ou não, precisa fazer ressonância magnética. Então a gente tem uma epidemia de exames, né? De diagnósticos disso, daquilo. E muitas vezes o que falta é o médico chegar, o médico mais, olha, não, peraí, deixa eu ver o que tem, não é isso, você faz isso, você corta a unha assim. Estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso. Então falta muito esse acolhimento da população pelos médicos, né? Que eles são educados a mandar tomar remédio, né? E, por outro lado, eles são muito pressionados, porque tem muitas consultas a serem feitas, e eles acabam não tendo o tempo necessário para ter o cuidado com o cidadão, embora eles façam um grande esforço. É claro que isso não estou contando a minoria que tem seus médicos que custam R$1.000 a consulta, o outro que tem exame no hospital mais então, mas sofisticado. Eu acho que isso que você está comentando acontece até com esses que você paga R$1.000 uma consulta. Acontece. Porque ele olha para a tua cara, pergunta e pede para fazer exame de tudo. E tal. Antigamente, quando a gente ia no médico, o cara media a pressão, o cara fazia uma série de coisas aí, tá com dor, aonde, né? E hoje não acontece mais, o cara sempre olha para a tua cara e pede isso, e você vai fazer exame e vai levar para ele ver. Então, quer dizer, mudou bastante esse tipo de coisa. Não existe mais aquele médico que te examina como a gente estava acostumado antigamente. E com isso, o custo da medicina fica muito alto. Muito alto, os exames são muito caros, não é? E o poder público não consegue dar todo o aparato que precisa, muitas vezes. Embora eu acho que, em boa medida, o dinheiro que poderia estar indo para a saúde está indo para outras coisas, como pagar juro para banco, né? Juro da rolagem da dívida pública brasileira. Em 2015, o Brasil gastou quase 500 bilhões, 550 bilhões para rolar dívidas, que seriam os juros, que ele não pagou, mas incluiu na dívida. Você vê, 500 bilhões, o sistema de saúde do Brasil deve gastar no máximo 150 bilhões. No entanto, 500 bilhões foi para rolar dívida, para o sistema financeiro. Então, aí também tem uma coisa, quer dizer, o Brasil não tem muito dinheiro, mas em compensação gasta muito dinheiro em rolar essa chamada dívida pública, né? Então tem isso. Por outro lado, essa apropriação privada da medicina faz com que os interesses das empresas privadas prevaleçam aos interesses do paciente, aos interesses dos próprios médicos, muitas vezes. Então esse é um drama que a gente vive, né? Então, na verdade, está bem ligado o tema, né? Educação, saúde e segurança.
Porque também, se você tem uma boa educação, uma boa saúde, o problema da segurança também pode ser amenizado. Eu acho que pode, mas eu acho que a segurança tem muito a ver com as desigualdades no Brasil, né? O Brasil é o país mais desigual do mundo. Quer dizer, a pessoa... e isso também que você falou tem a ver também. Conforme que você vai quebrando as estruturas familiares, né? Conforme o governo não consegue se ocupar em determinadas áreas, e conforme o jovem se vê diante de uma possibilidade de ter uma ascensão, de ganhar a garota, de ter uma ascensão social muito rápida, que ele sempre vê nas novelas, nos filmes, enfim, dos valores que a sociedade passa, ele passa a buscar a violência como uma forma de ascensão. Você vê, hoje saiu o número de assassinatos no Brasil, você viu? 10% de todos os assassinatos do mundo ocorrem no Brasil. 10%. Quer dizer, são 60 mil mortos assassinados no Brasil no ano de 2015. Que mostra, a guerra da Síria, que é uma guerra terrível, de rua a rua, etc., está matando menos do que aqui. Você vê, em 5 anos matou 250 mil pessoas. Certo. É 50 por ano, em média, vamos dizer assim. Aqui é 60 por ano. É uma barbaridade, é uma guerra civil que a gente está vivendo, que as pessoas nem percebem, né? Por causa dessas desigualdades, por causa dessa falta de presença do poder, de capacidade do poder público chegar onde deveria chegar, né? Muito bem, vamos mudar um pouquinho o nosso assunto e vamos falar sobre o ensino técnico. Nós sabemos aí que o senhor tem atuado nessa área do ensino técnico, né? E as nossas entidades, aí, os nossos sindicatos, os nossos sintecs, representam os técnicos e nós achamos que é muito importante a qualificação em função aí do desenvolvimento do Brasil, o técnico. Nós queríamos que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho nessa área. O ensino técnico é absolutamente decisivo para o país. Quer dizer, o Brasil precisa do ensino técnico, precisa de técnicos, né? Pessoas que são habilitadas a trabalhar e resolver os problemas, porque o técnico resolve os problemas, né? Eles não ficam elucubrando, eles reformam, eles resolvem. Eu, enquanto secretário que eu fui aqui do Desenvolvimento do Trabalho, nós criamos alguns cursos, como Costurando o Futuro, que foi implantado em vários céus da cidade, a economia São Paulo Criativa, que é a economia criativa, formação de técnicos na economia criativa, e vários outros cursos mais ou menos nessa linha, né? Apoia muitas iniciativas de entidades também relacionadas ao ensino técnico. E insisto com você, eu acredito que o ensino técnico seria uma grande saída para o Brasil. A formação de mais técnicos e a atuação desses técnicos. O Brasil precisa dos técnicos para que possa desenvolver. Boa parte dessa crise que muitas vezes as pessoas falam, puxa, eu preciso de alguém fazer tal coisa, não tem quem faça. Né? Então, você vê, o Brasil cresceu um pouco até 2013, você vê, não cresceu nem tanto, cresceu lá 3, 4% ao ano. Você veja como ficou faltando mão de obra qualificada. Então, exatamente. Nós precisamos, mesmo que a gente esteja numa crise agora, que tenha muito desemprego, etc., eu tenho certeza que essa crise vai ter que passar, né? Assim que resolver o problema político, que não é tão simples, eu acho que o Brasil se reorganize e começa a retomar seu crescimento em breve. E, novamente, se a gente não entender a importância da formação e da valorização dos técnicos, nós temos certeza que a gente não vai conseguir sair dessa situação. Isso é uma coisa que eu tenho muita certeza e por isso que eu incentivei muito a formação desses cursos, todas as oportunidades que ocorreram na prefeitura, nos espaços públicos, nós dedicamos à formação técnica, formação de técnicos. E a gente observa, né, os países desenvolvidos, eles têm muito investimento no ensino técnico. Muito. Até esses dias uma declaração aí, num discurso do Obama, ele falou, o país deve investir em engenharia, tecnologia e mais não sei o que ele disse lá, quer dizer, inovação. Frisou bem, engenharia e tecnologia, aí o país tem que investir. Inovação. Ele está falando isso para os Estados Unidos, É. certo? Falando isso para os Estados Unidos. Você vê, tem muitas pessoas que acabam fazendo cursos em faculdades, porque é bacana ter o diploma universitário, depois não tem o que fazer. Quanto universitário, pessoas que se formaram aí em faculdades, e depois não tem o que fazer.
porque não sabe fazer nada. Eu sou formado nisso ou naquilo. Não que não deva fazer, é importante a convivência universitária, ter um diploma universitário é muito importante. Mas e o técnico? E que você vai trabalhar no quê, não é? Então, muitas vezes as pessoas acabam achando que o sonho de fazer uma universidade resolve o problema deles. Muitas vezes não. Muitas vezes é preferível ser um técnico, um bom técnico, e ter um trabalho, né, do que ficar só com um diploma, mas não consegue saber o que fazer. Nós tivemos recentemente uma participação do Max Guerin num evento nosso, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ele antes e falei, olha, o senhor vai falar para uma plateia de técnicos, né? E, então nós somos assim, tal, explicando a nossa formação. Aí de repente ele fala assim, mas eu sou técnico. Tá vendo? Sabe? Ele despertou nele que ele é técnico em contabilidade. E eu dizia para ele que muitos fazem um curso técnico e com o curso técnico conseguem se sustentar para fazer um curso superior ou outro tipo de curso. Aí ele, isso aconteceu comigo. Tá? Eu como técnico, a família já estava achando que estava ótimo, né? E então ele começou a analisar tudo e tal. Depois disso, ele começou, nesse programa, num programa que ele tem, ele começou a falar do técnico. Quando alguém falava de um curso, faça primeiro um curso técnico. Então isso ele falou por diversas vezes, né? Faça primeiro um curso técnico. Devia ter mais incentivo público à formação técnica, nos próprios cursos do ensino médio no Brasil. Seria muito melhor. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agora que estava começando? Pois é, né? Você vê que passou rápido e tal. Mas abrimos aí para fazer as suas considerações finais. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, foi muito, muito bacana. Quer dizer, foi tão bom que passou muito rápido, né? E me colocar à disposição na Câmara, lá na Câmara Municipal de São Paulo. O meu site é www.eliseugabriel.com.br. E se quiser entrar em contato comigo, ou no meu telefone 3396-4403, ou no Facebook também, né? A gente está em todas essas coisas modernas aí, né? Tudo bem. Tá bom? Muito obrigado e encerramos aqui mais um programa Fentec TV Brasil. Ok. Deu certinho o tempo?